Galerinha, boa noite. Boa noite a todos. Eu confesso para vocês que eu estava acostumado a imitar o Prede, subir aqui, né? Boa noite a todos. E estar aqui hoje é realmente uma grande honra, né? É um privilégio, é um prazer estar aqui hoje falando da palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre algo que é bem delicado. Isso pode passar, assim, bem despercebido na nossa vida. Há um certo tempinho atrás, a gente ouviu, né, algumas pregações sobre a respeito de Jesus, né, desde o nascimento dele, todo o início do seu ministério, enfim, né. E algo que a gente viu mais recentemente ainda foi sobre como às vezes as aparências enganam. Às vezes a gente tem máscaras, né, que a gente acaba se escondendo, a gente coloca uma aparência de por fora eu sou cristão e por dentro eu, na verdade, ajo de forma totalmente diferente. Hoje a gente vai falar sobre a mentira, né, ou a hipocrisia. E o texto que a gente vai usar hoje, o texto base, é Atos 4, 32 até o capítulo 5, o versículo 11. Então pode procurar nas suas Bíblias, abrir seus smartphones. Todo mundo achou? Beleza? Só para dar um contexto para vocês, o livro de Atos, né, é considerado como um segundo volume, né? Tem vários estudos e evidências de que foi Lucas que escreveu Atos, né? A gente tem tanto o início dele, né, onde é endereçado à mesma pessoa que o livro de Lucas, né? E a gente tem também referências porque Lucas ele era colega de Paulo, né? Então a gente tem essa referência em Colossenses 4:14, né? Em Filemon, no versículo 24, esse é um dos maiores livros assim da Bíblia, topzera, recomendo muito ler, você lê assim, E sendo então, como inicialmente eu falei, né, o livro de Lucas, ele começa toda essa história desde o nascimento de Jesus, né, e tudo mais, desde o início do seu ministério. E Atos a gente entende que seria a continuação do que Jesus fez. Então Lucas tem lá, né, o que Jesus começou, e Atos tem tudo que ele começou a ensinar e a fazer, e Atos é o que ele fez, né, continuou fazendo após a sua ressurreição, né. E isso é o mais interessante porque é isso que une os dois livros, né. Eles acabam se juntando muito por conta do que Jesus fez, né. Então a gente poderia até dizer que seria Atos de Jesus e o Espírito Santo, que vai agir através dos apóstolos, né. O livro, então, ele introduz, né, com Jesus ressuscitado, né, passando 40 dias com os discípulos, ensinando sobre o reino, algo que ele já havia falado em Lucas, né, que ele restauraria o reino de Deus, e também ele fala da promessa do Espírito Santo que viria, isso no capítulo 2 de Atos. A vinda, né, do Espírito, ela cumpre, né, uma esperança dos antigos profetas, Isaías, Joel, Ezequiel, e ele viria para morar dentro de um novo templo, né, para morar no próprio povo, né, que somos os cristãos da época. Então, quando isso fosse acontecer, né, o Espírito ele capacitaria os apóstolos, enfim, os discípulos. Deixa eu pegar minha colinha aqui. E justamente para eles serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, após, né, Cristo anunciar isso, ele é levado aos céus numa nuvem, né? E isso é uma imagem que a gente tem de Daniel no capítulo 7, né? Onde essa imagem é trazida para nós agora, né? No caso para o pessoal ali, que da mesma forma como Jesus ele foi elevado aos céus, ele vai voltar um dia. E essa é a esperança que nós temos, né, até a sua vinda, não é mesmo? Então, no capítulo 2, a gente tem toda a questão da comunhão dos discípulos ali, né? E a gente vai vendo ao longo desse capítulo as pregações de Paulo, né? Tanto as que ele fez na frente do templo, né? E no capítulo 4 ele é interrogado, né? E justamente ele é interrogado pelo que ele e João estavam fazendo, né? Falando de Deus, curando as pessoas através do poder do Espírito Santo. Isso foi uma coisa que deixou os líderes religiosos da época muito, muito preocupados, né? Eis que, então, eles acabam não tendo o que condenar, né, João e Pedro. Então eles são soltos, né, e depois que são soltos, eles voltam então para
para os seus irmãos, né? E eles falam e encorajam ainda mais para falar, né, do Jesus Cristo, né? E eis então que a gente chega ao nosso texto base, né? No capítulo 4, no versículo 32, acompanha ali, né? Ele começa dizendo: os discípulos repartem seus bens. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, e que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aqui a gente vai ter o nosso primeiro personagem que a gente vai ver essa noite, que é José, que também é chamado de Barnabé, né? Então, ele doa conforme a necessidade do povo, né? José era um cara muito temente e fiel a Deus. E com isso, a gente vê, né, que ele não tinha apego aos seus bens materiais, e então ele vendeu tudo e entregou aos pés dos discípulos, mas realmente de bom grado, sabe? Não fez como outros personagens que a gente vai conhecer mais pra frente um pouquinho. E a gente pode ver, né, que a forma como ele fez isso está descrito lá no capítulo 2, né, onde ele diz assim, no capítulo 2, a partir do 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Tendo isso, esse primeiro panorama assim, da onde a gente vai ler nessa noite, mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração, né? Porque o que a gente vai ver aqui é um contraste bem grande entre José e outros dois personagens que a gente vai ver mais pra frente. Então, para que a gente tenha realmente, da parte de Deus, discernimento para entender o que está escrito aqui, né, que não seja algo que eu vá dizer, vamos nesse momento baixar nossas cabeças e vamos orar a Deus. Pai amado, muito, muito, muito obrigado, Deus, porque apesar do nervosismo, o Senhor capacita a gente, Deus, e Pai, nesse momento que nada do que eu disser, nada do que eu diga, do que eu gagueje, Pai, seja algo vindo de mim, mas, Pai, que a Tua palavra, né, que é um alimento riquíssimo para a gente, Deus, ela seja, nessa noite, realmente entregue, né, assim como o Senhor sempre nos traz ela todos os dias, Pai. Em nossos momentos de oração, nossos momentos de devocionais, Deus. Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor conduza, né, toda essa noite e que eu seja apenas uma ferramenta nas Tuas mãos, Deus. Te pedimos por isso e te agradecemos, né, por tudo que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer. Em nome do Filho de Jesus que nós oramos. Amém. Show! Né? Temos aqui então o nosso primeiro ponto importante. Né? O que acontece com quem crer em Jesus, como descrito no versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estavam realmente unidos, né? E isso entrelaçados, né, pelo amor às pessoas. Então, quem tinha mais condição, quem tinha algum terreno, alguma coisa assim, vendia para ajudar quem não tinha nada. Né? Como a gente viu no capítulo 2, eles faziam isso de sinceridade e com alegria, né? Sinceridade de coração e com alegria. Outra coisa também era realmente esse desapego, né, dos bens materiais. Então, o povo encontra ali a generosa e... Deixa eu ver o que eu anotei aqui, que isso é bem legal de saber, que o povo encontra a generosa e restauradora presença de Deus, né, na comunhão que eles tinham naqueles momentos. E Barnabé, né, ele é um exemplo a ser seguido, e não apenas de bens. Porque o seu nome ele significa encorajador, e Barnabé a gente vai ver mais para frente em Atos,
que ele vai ser muito importante, principalmente no início da primeira igreja multiétnica, né? Essa palavra, né? Então ele vai começar a aula de Paulo, né? Todo o início realmente da igreja primitiva, sabe? Então, encorajando os apóstolos, justamente porque Paulo, né, que a gente antes conhece por Saulo, ninguém acreditava nele, né? Ninguém acreditava que Paulo realmente estava com a vida entregue a Jesus. Só que Barnabé, ele acreditou em Paulo, né? Acreditou no poder de Deus agindo através da forma como Paulo ele pregava. Então, realmente, isso é um ponto muito legal da gente ter, né? E além do mais, né, como eu falei, não era só questão de bens, né? Ele investia nas pessoas. O apóstolo Paulo é um baita exemplo disso, né? Então, a gente tem esse nosso primeiro personagem, né, que seria o nosso exemplo a ser seguido. A gente tem outros dois personagens que a gente vai ver agora, a partir do capítulo 5 até o versículo 11, que são Ananias e Safira. Todo mundo acompanhando lá? Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias e Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então aqui a gente já começa com essa pancada, né? Tipo, de uma realidade para outra, né? Os dois lados de uma moeda, né? Aqui a gente pode dizer os dois lados de um coração, né? E algo muito interessante que nessa parte ele vai dizer, que eles não mentiram realmente para pessoas, eles mentiram para Deus, para o Espírito. E, gente, não tem como mentir para o Espírito. E acaba acontecendo que, realmente, quando a gente, né, linkando aquilo que eu falei mais no início, quando a gente vive um cristianismo de aparência, a gente vai sofrer depois o juízo, né? E a gente viu o que aconteceu com eles, que foi o juízo de morte. E a gente corre muito risco de errar da mesma forma como Ananias e Safira erraram. Então, assim, Deus, ele é zeloso pelo seu nome, né? Ele cuida do seu povo, né? Cuida da sua igreja. E ele não tolera, né, que a casa dele seja profanada. Então, isso de acontecer algo repentino, né, assim, essas coisas, algo mais nítido assim, para as pessoas, é algo que acontecia muito no Antigo Testamento, né? E ele traz isso de novo agora, justamente muitas vezes para mostrar, né, naquele caso para aquele povo, que realmente não vinha da parte de Pedro, né? O que aconteceu com eles dois, vinha da parte de Deus. Então, hoje em dia a gente pode ver que isso acontece também, não talvez em questão de morte, né? Talvez uma morte espiritual, enfim, né? A gente vê vários casos onde do nada pessoas elas são afastadas, justamente porque Deus entende que aquela pessoa ali ela está mentindo para o Espírito, por mais que por fora ela pareça ser um pouco mais santa, digamos assim, né? E isso a gente pode ter um exemplo muito bacana, porque não é só, como eu falei, né? Isso acontecia bastante no Antigo Testamento. Mas a gente vê Jesus, né, na frente do templo, quando os cambistas eles estão vendendo e
transformando do templo um comércio, né? Que ele chega lá assim, ó, sai todo mundo, né? Capaz, né? Deus livre insultar Jesus, mas imagina a ira dele naquele momento, onde ele vê a casa de Deus sendo profanada. Então, a gente tem esse link, né, de uma coisa com a outra. E a gente tem um problema bem grande, é que Zafira, ela consentiu com o erro. Então, a gente pode pensar assim, esse Deus aí, se uma pessoa que ouve isso de primeiro pensa, nossa, mas esse Deus mata pessoas, né? Tipo, esse Deus, como é que ele pode ser um Deus de amor, né? Só que o que acontece? Quando Ananias, enfim, ele acaba tendo o juízo de morte, e logo após a Zafira ela veio ali, e aí o apóstolo Pedro ele diz assim, esse realmente foi o valor que vocês receberam? Perdão? Foi esse mesmo que vocês conseguiram pela propriedade? E ela responde, confia, sim, foi esse. Então ali, né, era Deus dando realmente uma chance de arrependimento. Então, diferente de Abigail, né, que salvou sua família, e a Zafira ela consentiu com um erro, né, e não é como se fosse uma surpresa, não é como se Ananias tivesse mentido para Zafira, ela sabia também daquilo, né? Então ela consentiu com o erro e acabou tendo o mesmo julgamento. A questão é que a gente pode pensar, ok, mas eles não venderam a propriedade, mesmo que tivesse ficado com o que ficaram, não entregaram para, tipo, uma boa parte para os apóstolos, né, para os apóstolos. Sim, eles fizeram isso. Só que para Deus, a quantidade da oferta não importa. O que importa para Deus é a qualidade da oferta. E é aí que entra o contraste entre a forma como Barnabé ele oferta e a forma como eles dois fizeram. Porque eles não precisavam fazer a mesma coisa, porque todo mundo estava fazendo isso, como a gente viu no capítulo 2. Eles não precisavam ter feito isso, se não quisessem, né? Mas se fosse para fazer, que fizessem como Barnabé, né? E como muitos outros que também estavam entregando realmente com sinceridade de coração, né? E com alegria. Mas não, eles escolhem um outro caminho. E o pensamento de enganar os apóstolos e o Espírito de Deus levou eles ao pecado, né? Que nesse caso realmente, né, gerou a morte, literalmente, deles, né? E toda essa questão do temor da igreja e dos que estavam por ali foi realmente para de novo mostrar, né, como eu falei antes, que Deus ele age muitas vezes de forma nítida para que as pessoas vejam que o controle e a soberania pertencem a Ele, não a qualquer outro homem, né? Então, assim, a gente tem que ter temor no nosso coração, né? Pois Ele é santo. Né, e Deus é santo e Ele age, Ele intervém e realmente, como eu falei, Ele tem zelo pela sua casa. Então a gente tem esses dois contrastes, né, do que a gente deveria fazer, e isso não se aplica só a dinheiro, mas às vezes é tudo que eu vou dedicar do meu tempo, seja do relacionamento que eu tenho com meus irmãos na igreja. Então Deus nunca vai pedir para que realmente não dê. Isso foi uma coisa muito legal, que quando eu comecei a vir na Aliança, uma conversa que eu estava tendo com o Prede, né, grande Predebon, a gente estava debatendo algo semelhante a isso, assim, né, sobre a questão de oferta, de dízimo, né, que antes de entender eu chamava de dízimo, né, o dinheiro da cestinha, né, e o Prede me explicou uma coisa que tipo foi um exemplo muito prático que depois isso eu jamais esqueci, que ele falou assim, Paulinho, Deus nunca vai pedir para uma mãe tirar o leite, né, o dinheiro do leite das crianças para dar para Deus e deixar aquelas pessoas passando fome. Deus jamais vai pedir isso. Então, como eu falei antes, a quantidade para Deus não importa, e sim a qualidade da oferta. Algo que agora talvez pensando, bom, como é que eu vou trazer isso um pouquinho mais para a nossa realidade para a gente entender? Quem aqui conhece o desenho da Corrida Maluca? Nossa, a galera já, né? Isso é tão antigo já. A Corrida Maluca, para quem não conhece, é um desenho que passava no SBT, topzera, sobre uma corrida maluca. E o que acontecia nessa corrida? Né, tinham lá vários corredores, cada um com suas habilidades especiais, com seus carros transformados. Né, tinha o Jack Lenhador, aí tinha o professor que tinha um carro que era meio barco, aí tinha a Penélope Charmosa, aí tinha
o mocinho, que era aquele rapaz riquinho do peitinho de pomba, assim, sabe? Tinha os irmãos Rocha, que provavelmente são parentes do Capitão Caverna. E tem mais outros, né? E tem uma duplinha aí muito, muito interessante nessa corrida, né? O Dick Vigarista e o Muttley. Medalha. A imitação de Muttley não é muito boa, não. E tem um detalhe muito interessante, né, que a gente pode linkar com isso que a gente viu até agora, é que o Muttley e o Dick Vigarista, geralmente eles estavam sempre muito bem na corrida. Geralmente, tipo assim, eles estavam assim, ó, lá na frente de todo mundo. Aí, tipo, a linha de chegada é aqui. Aí ele chegava aqui assim, essa vai ser a minha maior vigarice. Não é mesmo o desenho, mas só para fazer referência. Aí ele parava o carro, vou armar toda uma bugiganga aqui para atrapalhar quem está vindo. Aí fazia tudo isso e acabava muitas vezes caindo na própria armadilha que fez. E não ganhava a corrida. Na verdade, um fato até curioso, teve uma vez só que eles ganharam a corrida, né? Eles chegaram em primeiro, venceram, só que eles foram descobertos que eles trapacearam para isso. Aí eles foram desclassificados da corrida. O que eu quero dizer com isso? O Dick Vigarista e o Muttley, eles tinham provavelmente o melhor carro da galera lá. E eles não precisavam fazer agir de forma duvidosa, né? Realmente enganar as outras pessoas ali, que estavam na corrida também, para ganhar a corrida. Porque o carro deles era muito bom, mas eles faziam isso e toda vez perdiam. E então, fazendo esse link com o que a gente viu até agora, do contraste entre Ananias e Safira e Barnabé, é que, da mesma forma, Ananias e Safira, eles não precisavam fazer aquilo, mas eles queriam ser reconhecidos. Né? Assim como o Dick Vigarista e o Muttley, eles queriam vencer, chegar em primeiro, ganhar a corrida e tudo mais. E da mesma forma como o Dick Vigarista sempre se deu mal, né, ele e o Muttley, a gente entende a raiva que ele tem, né, do Dick Vigarista, mas da mesma forma como eles se deram mal, Ananias e Safira também vão acabar sofrendo juízo. E detalhe que são coisas totalmente distantes, mas só para a gente ter uma ideia, né, do que basicamente seria isso. Então, da mesma forma como eles enganaram a galera da corrida, Ananias e Safira tentaram enganar os apóstolos ali. Só que tem o detalhezinho que eu falei antes. Tudo que está acontecendo ali não era por parte dos apóstolos, mas era do Espírito Santo de Deus através deles. E como eu falei também, o Espírito de Deus e a Deus ninguém mente. Então eles acabaram sofrendo, né? E a mulher dele teve a chance de se arrepender e não se arrependeu. Então assim, eu não sei como é que está hoje, né? Como você tem vivido. E juntando tudo isso que a gente viu, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para vocês e para mim também, porque enquanto escrevia eu me fazia essas mesmas perguntas, para que a gente possa refletir nesse momento e ter esse tempinho de pensar como a gente tem vivido. E a primeira pergunta que eu faço é: para onde nossos olhos estão direcionados na hora de servir? Para Deus ou a nós mesmos? Temos amado mais as coisas do que as pessoas? Né? E a gente tem servido de uma forma alegre e sincera? Ou é só porque, de alguma forma eu vou ser visto pela igreja? E eu não estou aqui para condenar ninguém. Muitas vezes a gente acaba caindo nisso, porque, como eu falei, isso pode passar muito, muito despercebido. E ninguém está livre. Né? Barnabé, por mais que fosse um homem temente a Deus e fiel, ele não era perfeito. Porque mais para frente em Atos, a gente vai ver como ele se engana. Até ele, em algumas questões, ele até mesmo briga com Paulo. Né? E Paulo ele vai para uma outra região e Barnabé ele fica com Marcos. Né, com João Marcos, se não me engano, isso. Então eles têm uma discussão ali, que mais para frente a gente vai ver que eles se reconciliam, né, que Paulo se arrepende do que fez. Né. Então, assim, faço mais uma pergunta. Como o temor do Senhor afeta o nosso dia a dia? E como temos nos colocado diante dele? Temos encorajado uns aos outros a falar de Cristo? E principalmente viver de acordo com o Evangelho? E, repetindo as perguntas de novo. Para onde nossos olhos estão direcionados na hora de servir? Para Deus ou a nós mesmos? Temos amado mais as coisas ou temos amado as pessoas e servindo com alegria e de coração?
Eu gostaria nesse momento de pedir para você baixar a sua cabeça. Tenha um tempinho aí com Deus. Abre teu coração para Deus. Pensa nesses exemplos que a gente viu de como a gente deve servir. Que o exemplo de Barnabé, que era fiel e temente a Deus, nos inspire a viver uma vida cada vez mais sincera perante Ele. E a nossa comunidade também. Tendo em mente que a salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus, de que Ele é o Senhor e Salvador, e nós devemos propagar o nome dEle. Querido e amado Deus, te peço perdão, Deus, por muitas vezes ser hipócrita no meu dia a dia, no meu trabalho, com meus amigos, com meus irmãos, Pai. E te pedimos realmente que, pela Tua misericórdia, Deus, a gente possa ser moldado conforme a Tua imagem, Deus. Assim como a gente foi feito, mas numa nova criatura e a gente se pareça cada vez mais com Cristo, Pai. Que esse seja o intuito da nossa vida. Não somente no que a gente fala, mas principalmente da forma como a gente vive, de acordo com o Evangelho, Deus. Encorajando uns aos outros, não nos deixando ser levados, muitas vezes. E se caso, Pai, a gente cair, que a gente se arrependa, Pai, e volte os olhos a Ti, Deus. Que o nosso ego, ele seja quebrado a cada dia, Deus, em cada situação onde muitas vezes a gente vai querer ganhar no grito as coisas, com as nossas próprias mãos, mas que a gente reconheça que Tu és soberano sobre todas as coisas, Deus. Pai, que a gente siga o exemplo de Barnabé e que a gente evite cada vez mais cair e errar da mesma forma como Ananias e Safira erraram, Deus. Pai, é por isso, são por essas coisas que a gente ora, Deus, e te agradece. Em nome do Filho de Jesus. Amém?